Olá, pessoal. Vamos começar então a nossa primeira semana de estudos do PET 6. E nessa semana, continuando falando dos três grandes continentes, né? Europa, Ásia e Oceania, nós vamos falar mais especificamente da agropecuária, né? A criação de plantas e de animais, né? Nesses três continentes, né? E a influência dessas atividades na economia dos países que fazem parte desses três continentes, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar da questão do continente europeu, tá? Então, nós vamos falar em cada um dos continentes, nós vamos falar as principais formas de atividade agrícola e pecuária, né, realizada e a influência delas na economia, tá? Então, ó, na Europa, o setor primário, que é quando a gente fala da economia, nós falamos de três setores, né? Lembra lá do sexto ano? Setor primário, secundário e terciário, né? O primário são a atividade agropecuária e o extrativismo, né? Que é a retirada de matérias-primas. O setor secundário é a indústria e o setor terciário, o setor de serviços, né? Então, comércio, saúde, educação, transporte, por aí vai. Então, o setor primário é o que menos contribui para a economia europeia. Claro, a Europa, a gente sabe, é um continente industrializado, é onde a industrialização existe há mais tempo, né? Onde ela surgiu. E por isso, a maioria dos países europeus não é mais tão dependente da agropecuária para o desenvolvimento da sua economia, apenas para manter a sua população. Então, ó, ela, ela responde apenas por 5% da força de trabalho na Europa, tá? A agropecuária. A estrutura agrária da Europa possui um grande número de propriedades familiares, né? Qual que é a diferença? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos grandes propriedades, né? Os latifúndios, é, é, fazendas com extensão a perder de vista na mão de poucas pessoas, enquanto que lá são pequenas propriedades familiares que produzem em pequena escala, né? 90% das unidades agrícolas utilizam mão de obra familiar, a própria família que trabalha, que cuida das terras, né? É o que a gente vê nos sítios aqui no Brasil, né? Que são a minoria, né? Outro importante fator desse setor é a grande quantidade de subsídios oferecidos na tentativa de tornar a agricultura mais competitiva e manter a Europa autossuficiente em alguns produtos. O que é subsídio? Ajuda do governo. Então, o governo baixa imposto, dá benefício para comprar equipamentos, né? Educação, às vezes paga educação, né? E dá várias ajudas para que eles continuem se mantendo e tenham força para competir com o mercado estrangeiro, né, com as exportações, certo? Para que a Europa não fique dependente de importações, como acontece em vários países, tá? Se destaca por ser diversificada na produção agrícola, né? Então eles têm técnicas adequadas e modernas, como é um continente com muitos países desenvolvidos, né? Com alto nível tecnológico, econômico, então eles usam as técnicas mais modernas, têm equipamentos mais modernos possível, tá? O solo é fértil, né? E é muito bem cuidado, muito bem protegido, então eles têm uma produtividade muito alta. A produção é principalmente de cereais, porque a gente vai ver que a maioria do continente europeu está na zona temperada, né, com temperaturas mais baixas, então produtos tropicais, frutas e tudo é mais difícil de ser produzido, mas nós vemos que eles têm uma produção muito grande de centeio, aveia e cevada, tá? São específicos de áreas temperadas, e também o trigo, né? Por muito tempo nós importamos trigo de países da Europa e da Argentina. Até hoje a gente importa trigo, porque aqui no Brasil a área que pode produzir é só o sul do Brasil, é muito pouco, não é suficiente para a nossa demanda, tá? Então lá eles produzem esses bens, né? A agropecuária sofreu um intenso processo de mecanização, né? Então é muito mecanizado, já não tem mais tanto mão de obra, é, não precisa mais tanto da pessoa fazendo com a própria mão, né? Esforço, tem máquinas na maioria das atividades, né? Para se realizar a atividade, né? Então, por exemplo, criação de gado leiteiro, tem os equipamentos para fazer a ordenha e tudo mais, né? No caso de plantio, tem colheitadeiras e por aí vai. A pecuária é praticada
empregando alta tecnologia, como sempre, né? Na Europa sempre tem muita tecnologia, principalmente nos países nórdicos, então ali Noruega, Suécia, tá? E nos Países Baixos, como a Holanda, tá? Com rebanhos para o consumo de carne e derivados de leite. Também rebanhos ovinos, que são cabras e ovelhas, e suínos de porco, né? No continente europeu, há predomínio de pecuária intensiva, né? A partir da rigorosa triagem para a seleção de forrageiras e raças de produção de leite. Produção intensiva é aquele que o gado é mantido, na maioria das vezes, é, fechado, tá? Já o gado bovino, destinado a corte, é mais presente na Espanha, Reino Unido e Rússia, tá? Então, normalmente, o que acontece? No caso do gado leiteiro, ele costuma ser, ele pode ser deixado livre, né? Porque não importa se ele ficar musculoso nem tanto, mas especialmente no caso do gado de corte, ele é mantido fechado na intensiva. Por quê? Para não ter músculo, ficar mais macia a carne, tá? Então, pecuária intensiva. Aí eu consegui aqui um mapinha, né, que mostra para a gente as várias atividades, né? A gente vê que cereais e algodão, principalmente no leste europeu, né? A pecuária comercial mecanizada, toda a região central, tá? A policultura no Mediterrâneo, onde nós temos muita plantação de uva e de azeitonas, né? Azeite e vinho, né? Para a produção desses dois itens. Pecuária de subsistência nômade, lá no extremo norte. É os povos que vivem lá no Ártico, né? E que tem rebanhos de diferentes animais, né? A pecuária intensiva, né? Toda a região aqui marcada de roxo. A exploração florestal e de caça e pesca. E áreas que não têm desenvolvimento, que é essa ilhazinha aqui, a chamada é, Islândia, tá? Então, continuando, vamos ver a agricultura pecuária na Ásia, tá? Nós vamos ver que ela é mais difundida, é a agricultura. Ela ainda é a atividade econômica mais importante em muitos países da Ásia, tá? Principalmente a região atingida pelas monções, que são aquelas chuvas de verão, que acontecem no verão lá, que podem ser muito devastadoras, mas que tornam a região muito fértil por causa da grande quantidade de água, tá? Então, a Ásia, a maioria dos países asiáticos, ali, com exceção, vamos pôr ali, de China e Japão, né, na maioria das vezes, e talvez a Índia, ainda é muito dependente da agricultura, tá? Da venda dos produtos agrícolas, tá? Ao norte, nós temos o, se sobressai a produção de trigo, tá? E em áreas menos férteis, o cultivo de cevada, milho e outros cereais, tá? A China, ela se sobressai, é um país muito grande, é um dos maiores países da Ásia, tem uma população muito grande e é um dos 4 maiores produtores mundiais de trigo, tá? E de produtos agrícolas. Além de cereais, nós temos cultivo de fumo, chá, né, muito presente na Índia, juta, algodão, pimenta e borracha, tá? A borracha é usada para equipamentos e tudo mais. Na China e no Japão, temos o cultivo de amoreira, as folhas são usadas para alimentar o bicho da seda, né? Que é usado, cujo casulo é usado para se fazer os fios que fazem a seda, né? Então, sim, se você tem, ou a sua família tem alguma roupa feita de seda, seda de verdade, ela provavelmente foi feita provavelmente não, com certeza ela foi feita do casulo do bicho da seda, que é uma lagarta, tá? A pecuária é também muito comum, né? A China é uma grande produtora e também importa muito, né? Principalmente do Brasil, carne, tá? Mas eles produzem principalmente animais de pequeno porte, né? Porcos, ovelhas, tá? Produz também de vacas, né? Os bovinos, tá? Apesar que ela acaba por causa da grande quantidade de pessoas, ela acaba tendo que importar também muito, tá? A Índia tem um rebanho bovino muito grande, só que eles não o aproveitam, porque a religião deles, o hinduísmo, acredita que a vaca é um animal sagrado, tá? E por isso eles não matam e não comem, tá? Na verdade, a maioria dos indianos, ele uma boa ou a grande maior a parte da população indiana não se consome animais, são vegetarianos porque eles acreditam que
na reencarnação é, da alma, que você pode voltar não apenas como uma pessoa, como o Espiritismo, por exemplo, acredita, mas que você pode voltar como qualquer animal. Por isso eles evitam comer animais, qualquer que seja, tá? Então é bem provável, se você for na Índia, vai ser difícil você achar carne para comer, porque é muito difícil, tá? Só em uma ou outra área em que talvez eles não sigam a religião, ou se você não for na casa de alguém que não segue especificamente essa religião, a hinduísmo, né? Seja ali um alguém que é um budista, que também até aceita comer alguma carne, ou se for um islâmico ou um cristão, né? Um muçulmano ou cristão, que aceitam comer outros tipos de carne. Mas é difícil, porque, por exemplo, a carne de vaca, você pode ser preso se você for pego com a carne de vaca, ou se você for pego matando uma vaca. Você vai ser preso, talvez até aconteça algo pior com você. É, a questão das aves, em 2003, pessoal, eu acho que alguns talvez nem tenham, muitos nem tenham nascido nessa época. Em 2003 nós tivemos a chamada gripe aviária, que é um vírus que surgiu nas criações de aves da Ásia e que transmitia a doença, né, para a gripe aviária para as pessoas, tá? Então ela teve origem lá, se espalhou, né, pela Ásia, Oriente Médio, Europa e África. Acho que até chegou até uns casos aqui no Brasil, e que por muito tempo levou as pessoas muito tempo não comprarem carne vinda da Ásia, tá? O que enfraqueceu muito esse ramo da economia asiática. É, e o Japão, na questão do pescado, ele é o maior produtor, né? Tem um desenvolvimento muito tecnológico nesse ponto, porque sempre foi muito dependente, né, da pesca, da exploração, de animais. Só que também ele é muito criticado por causa que ele levou até mesmo à extinção de várias espécies. E algo que é da tradição deles, mas que foi feito em excesso, tá? Inclusive, há algum tempo eles foram criticados por causa da pesca de baleia, porque o governo deles autorizou, mesmo não tendo autorização da ONU e de outros órgãos ambientais do mundo, eles liberaram e caçaram é, a baleias, tá? Eles comem, eles têm essa tradição, certo? Mas eles têm buscado desenvolver lá a criação de peixes em viveiros e cultura de ostra e alga, tá? Criação mesmo em espaços fechados. E a Oceania, né, o menor continente do nosso planeta, né, que é formado por milhares de ilhas, além da Austrália e da Nova Zelândia, tá? Que são as duas grandes potências econômicas, né? O restante são pequenas ilhas com poucos habitantes e que vivem, principalmente, tem a sua economia, tem uma economia subdesenvolvida e que depende muito de tanto do turismo quanto da agropecuária, tá? Então, olha lá, elas possuem uma economia subdesenvolvida devido a fatores naturais, isolamento dos principais mercados, estão em locais muito longe, pequeno território e fatores humanos, como superpopulação e falta de mão de obra qualificada. Então, eles acabam não desenvolvendo suas economias. E por isso dependem muito também, acabam dependendo muito do turismo, tá? A agricultura é praticada em pequenas unidades, porque o território é muito pequeno, então ali é uma área pequena de produção, porque tem muito poucas áreas para se fazer o plantio, né? Produzem principalmente, são produtos, a gente vai ver aqui, ó, bem tropicais, coco, derivados, cacau, especiarias e cana-de-açúcar, tá? Eles também são muito dependentes de importação de alimento, porque muitas vezes eles fazem a produção, realizam a produção desses itens, mas não produzem o necessário para sua alimentação básica, tá? Então eles acabam tendo que importar muitos desses produtos, tá? Já a Austrália e Nova Zelândia não têm esse problema e são grandes produtores, porque tem muito espaço, tem muita área aproveitável, tá? É, Se destacam principalmente por ter uma agropecuária avançada e mecanizada, tá? Inclusive indústrias ligadas a esse setor alimentício, tá? Na Austrália, a agropecuária tem forte mecanização, então muitas máquinas e tudo mais, né? O que aumenta a produtividade e exporta produtos como tabaco, vinho e trigo, tá? Sendo um dos maiores produtores. E ele tem grandes rebanhos de ovinos, ovelhas, caprinos, cabras e bovinos, bois. Na Nova Zelândia,
a agropecuária é bastante atuante na produção de lã, né? O início da ocupação da Nova Zelândia foi aconteceu justamente por causa da criação de ovelhas, né? As primeiras pessoas a ocupar a região da Nova Zelândia foram justamente criadores de ovelhas que se estabeleceram ali na região, né? Também carnes bovinas, ovinas e suínas, a produção de laticínios, né? Queijo, manteiga, leite e mel, tá? Então, para isso, essa semana, pessoal, ficou bem rapidinho, bem simplesinho, porque são só apenas os aspectos principais da agropecuária desses três continentes, tá? Uma boa semana para todos e bom estudo.